O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o problema religioso, parte 2. Diante dessa concepção, surge um problema de ordem teológica e escriturística. Se Deus não se assemelha ao homem, como entender-se a passagem bíblica segundo a qual ele criou o homem à sua imagem e semelhança? A explicação vem no item 88, quando Kardec pergunta pela forma do espírito, não daquele que ainda está revestido do corpo espiritual ou perispírito, mas do espírito puro. Vejamos a pergunta e a resposta no original. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Como se vê, o homem, na sua essência, naquilo unicamente em que ele pode assimilar-se a Deus, não é um animal de carne e osso, nem mesmo uma forma humana e em corpo espiritual, mas uma centelha etérea. Foi assim que Deus o fez, a sua imagem e semelhança. Colocando o problema fundamental de Deus e da criação, o Livro dos Espíritos entra pelo controvertido terreno da destinação humana. Sua concepção deísta do universo é necessariamente teológica. Tudo avança para Deus, do átomo ao arcanjo, como vimos no item 540, e à frente dessa marcha, no plano terreno, encontra-se o homem. Vemo-lo numa escala evolutiva, na Terra como no espaço, do imbecil ao sábio, do criminoso ao santo. A escala espírita, que começa no item 100, nos oferece uma visão esquemática dessa escada de Jacó, que vai da terra ao céu. O estudo da progressão dos espíritos, que começa no item 114, nos mostra a necessidade do esforço próprio para que o espírito se realize a si mesmo, revelando-nos, no mesmo tempo, o papel da providência, sempre amorosamente voltada para as criaturas. No estudo sobre anjos e demônios, que se inicia no item 128, defrontamo-nos com um debate teórico sobre passagens evangélicas. O problema da justiça de Deus é equacionado à luz dos ensinos de Cristo, no seu verdadeiro sentido. A seguir, o Livro dos Espíritos trata da encarnação dos espíritos e da finalidade da vida terrena. Combate o materialismo, mostrando a sua inconsistência. Não são os estudos que levam o homem a ele. Não é o desenvolvimento do conhecimento que o torna materialista, mas apenas a sua vaidade. É o que vemos no item 148. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Kardec corrobora a tese dos espíritos. O materialismo é uma aberração da inteligência. É o que nos diz no início do seu comentário. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. E assim prossegue o livro, todo ele impulsionado pelo sopro do espírito, impregnado pelo sentimento religioso e, mais particularmente, pelo sentido cristão desse sentimento. Quando no item 625, Kardec pergunta qual o tipo humano mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de guia e modelo, a resposta é incisiva: vede Jesus. E Kardec comenta: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra.
Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. A religião espírita se traduz em espírito e verdade. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos ritos e do culto convencional, quase sempre vazio. É o pensamento e o sentimento do homem. A adoração da divindade é uma lei natural, tanto quanto a lei de gravidade. O homem gravita para Deus como a pedra gravita para a terra, e esta para o sol. Mas as manifestações exteriores da adoração não são necessárias. No item 653, vemos a clara resposta dos espíritos a respeito. A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. A vida contemplativa é condenada, porque é inútil. Assim também a monacal, pois Deus não quer o cultivo egoísta do sentimento religioso, mas a prática da caridade, a experiência viva e constante do amor, através das relações humanas. O Livro dos Espíritos não deixa de lado o problema do culto religioso, que necessita manifestar a sua religiosidade. Essa manifestação se verifica nas formas naturais de adoração, uma das quais é a prece. Pela prece, o homem pensa em Deus, aproxima-se dele, põe-se em comunicação com ele. É o que vemos a partir do item 658. Pela prece, o homem pode evoluir mais depressa, elevar-se mais rapidamente sobre si mesmo. Mas a prece também não pode ser apenas formal. Por ela, podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer a Deus, mas desde que o façamos com o coração, e não apenas com os lábios. Temos assim a religião espírita, que mais tarde se definirá de maneira mais objetiva ou direta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma religião psíquica, como a chamou Conan Doyle, equivalente à religião dinâmica de Bergson. No capítulo 5 da conclusão, Kardec afirma: o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Enfim, religião positiva, baseada nas leis naturais, destituída de aparatos misteriosos e de teologia imaginosa. Para completar o quadro religioso de O Livro dos Espíritos, temos ainda o capítulo 12 do livro 3º e todo o livro 4º. No capítulo referido, Kardec trata do aperfeiçoamento moral do homem, encara os problemas referentes às virtudes e aos vícios, às paixões, ao egoísmo, define por fim o caráter do homem de bem e conclui com uma mensagem de Santo Agostinho sobre a maneira de nos conhecermos a nós mesmos. No livro 4º, temos um capítulo sobre as penas e gozos terrenos, que é um código da vida moral na Terra. Verdadeiro catecismo da conduta espírita é um capítulo sobre as penas e gozos futuros, sobre as consequências espirituais do nosso comportamento terreno.